Paz e graça, queridos. Nesse vídeo vou ser efêmero, pretendo ser fugaz, não vou estender o vídeo, mas vou ser conciso e objetivo no que diz respeito ao agente da passiva versus sujeito paciente. O texto que eu selecionei foi o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Como vocês estão vendo, eu peguei uma frase, a frase primária do versículo 16, introduzida por esse conectivo hot. Aí nós temos hot en auto ectisti tapanta. Existe um grupo chamado unitarismo. Eles pegam o versículo 15, isolam o versículo 16 e os demais versículos para apoiarem a sua doutrina, e introduzindo Jesus em uma categoria chamada de genitivo partitivo, e afirmam que Jesus foi criado e ele faz parte da criação. Queridos e fidalgos, irmãos, aqui nós temos uma frase hot en autu ectisti tapanta. Como vocês estão vendo aqui no título, em cima do versículo 16 de Colossenses capítulo 1, agente da passiva versus sujeito paciente. É muito simples vocês entenderem essa questão. Nós temos hot, que é uma conjunção causal, pois essa conjunção causal introduz uma oração subordinada adverbial causal. Aí nós temos aqui uma preposição en, que pede o caso dativo, e logo após essa preposição nós temos aqui um pronome que está na terceira pessoa do singular, no caso dativo, auto, en auto. Nosso próximo vocábulo é o verbo ectiste, que vem de ictizo. Ele está aqui num Maurício na voz passiva. Próximo vocábulo, nós temos aqui o tapanta, tá? Tapanta, que na verdade é um adjetivo triforme. Aqui ele está no neutro, tá? No gênero neutro, e significa todas as coisas. Nesse quesito aqui, eu quero que vocês entendam, queridos, o que ocorre? Aqui nós temos um verbo na voz passiva. Esse verbo na voz passiva, ele é muito interessante, pois ele pode ir e ele introduz, ele é o pilar para entendermos e identificarmos o agente da passiva e o sujeito paciente. De qual maneira nós podemos identificar, quais as formas que podemos fazer para identificar o agente da passiva e o sujeito paciente? Fazendo perguntas ao verbo. E quais são as perguntas que devemos fazer ao verbo? Ectiste, foram criadas. Agora, quem foram criadas? É muito simples. Para identificarmos o sujeito paciente, nós devemos fazer essa pergunta: quem foram criadas? Tapanta. Isso é só um momentinho que eu vou marcar aqui de outra cor, tá? Vou marcar aqui o verbo de vermelho, tá? E o tapanta, que é o sujeito paciente, tapanta, todas as coisas é o sujeito paciente. Por que o sujeito paciente? Porque o sujeito não pratica nenhuma ação, mas ele sofre ação do verbo da voz passiva. Vejam, foram criadas. Quem foram criadas? Então vejam aqui. Quem foram criadas? O tapanta. Então, tapanta, todas as coisas foram criadas. Nesse quesito aqui, tá? Então, o sujeito paciente, ele sofre ação do verbo. Agora, através de quem? Por quem foram criadas? Aí nós temos aqui a resposta: en autu, ou seja, por ele, então por meio dele. Então por ele é o agente da passiva, é por ele que todas as coisas foram criadas. Obviamente que o pronome trabalha para o nome, ele substitui o nome aqui de Jesus, tipicamente em cima de protótocos, que se refere à pessoa de Jesus. Então, queridos, en autu, aqui deixa eu marcar aqui, aqui de verde. Então, en autu é o agente da passiva. É ele que pratica a ação do verbo ectiste, que vem de ictizo. É ele que pratica a ação do verbo. E quem sofre a ação do verbo é o tapanta. Então, vou deixar isso de forma bem claro para que vocês possam entender aqui, ó. Porque vou colocar assim: agente
a gente dá passiva. A gente tá passiva por ele, tá? Por ele, tá? Sujeito, paciente, todas as coisas, tá? Então vejam, a gente está passiva por ele, sujeito paciente, todas as coisas. Vou colocar no centro aqui o verbo, tá? Verbo, foram criadas, né? Foram criadas. Então vejam, por ele foram criadas todas as coisas. A gente está passiva por ele, o verbo foram criadas, sujeito paciente, todas as coisas. Eu vou trazer outro exemplo aqui. Quero que vocês entendam de forma muito simples e esclarecedor que Jesus ele não foi criado, mas que ele é o criador, ele é o causador de toda a criação. Querido, nós temos aqui, ó, epístole, grafe, rip, assim, rip, emu. Emu, queridos. Bom, epístole e grafe, rip, emu. Ou seja, a carta foi escrita por mim. A carta foi escrita por mim. Epístole e grafe rip emu. Queridos, vamos identificar quem é o agente da passiva e quem é o sujeito paciente, fazendo pergunta ao verbo grafo, que está aqui no mal visto passivo. Queridos, quem foi escrita? A carta. Então, a carta é o sujeito paciente. Aí nós temos aqui o verbo escrever, né? Verbo escrever. Vou colocar aqui escrita, da forma que está aqui na frase escrita. Bom, agora, a carta foi escrita por quem, queridos? Por quem a carta foi escrita? Por mim, queridos. Aqui, ó. Por mim. Ó. Vou colocar aqui. Por mim. É o agente da passiva. Então, vejam, vou só. Então, vejam, queridos, aqui, ó, de forma bem simples. Epístole e grafe rip emu. A carta foi escrita por mim. Agora, quem é o sujeito paciente? A carta. Quem sofre a ação do verbo grafo, aqui no auxílio passivo? A carta. Epístole. Agora, por meio de quem? Através de quem? Por quem? Por quem a carta foi escrita, queridos? Por mim, que é o agente da passiva. Rip emu. Por mim. Aqui o pronome, a mais a preposição, que indica por quem a carta foi escrita. Rip emu. Por mim, queridos. Então, é muito simples essa questão de entender. É muito simples. Não tem como você colocar Jesus como criado aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Aqui no meu canal existe um vídeo que eu disponibilizei com análise de Colossenses capítulo 1, versículo 15 e versículo 16, tá? No que diz respeito à oração composta de subordinação adverbial causal. Eu falo um pouquinho também sobre a causa e também a consequência, tá? Que seria o efeito que resulta da causa, tá? Expressa aí pela oração causal, tá, queridos? Então eu explico detalhadamente aqui em um dos vídeos que eu postei aqui no canal, tá, queridos? Então é uma questão muito simples. A gente está passiva versus sujeito paciente. Mais uma vez, epístole e grafe rip emu.
né? Quem foi escrita? Quem foi escrita a carta? Agora, por quem foi escrita? Por mim. Então, quem é o sujeito paciente? A carta. Agora, por quem a carta foi escrita? Por quem? Por mim, a gente da passiva. É muito simples essa questão, tá, queridos? Fiquem todos na paz.